Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profetizo a palavra do Senhor sobre a sua vida, que está no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, aonde o homem de Deus vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetizo na sua vida que você também e toda a sua família servirão ao Senhor Jesus. Se vocês ouviram alguns ruídos, não se preocupem, o pessoal está aqui arrumando, vão vir convidados para a recepção, tem uma janta gostosa preparada, né? Acabamos de participar de um culto abençoado onde a glória desceu, alguns puderam assistir a live, né, e puderam ver o que Deus realizou no congresso hoje. E já quero convidar vocês para amanhã, porque amanhã nós vamos ter duas bombas nas mãos do Criador, ministrando aqui no encerramento. Olha, eu botei para vocês, depois vocês assistam no meu perfil, uma encenação da União Feminina, da morte da filha de Jairo, que é um negócio sobrenatural, poderoso. Depois vocês assistam. Amanhã vai ter o replay aqui no Congresso das Mulheres. Então, Pai, e pregando a palavra, né? O profeta, homem de Deus, meu companheiro de bancada do programa, Magalhães. Então vai ser realmente um negócio fantástico que Deus vai fazer. Leodilene, você quer falar comigo ou quer falar pro povo? Quero falar pro povo. Você quer falar pro povo para convidar o povo para amanhã. Então eu vou botar aqui para você falar pro povo, convidar o povo para amanhã, porque ela é que vai fazer a chamada para amanhã. Então faça a chamada. Gente, a paz do Senhor. Vem para cá amanhã a partir das 18 horas. O negócio está quente, Jeová está bradando na terra. Não fique caído, venha para cá, porque Deus quer te levantar para uma grande obra. Vem, levanta, Deus quer falar contigo. Muito bem. As duas mocinhas aqui, elas estão tentando se esconder. Gilcilene, manda um recado aí, um convite para amanhã, depois a Luciane também vai mandar o convite. Vamos lá. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Quero convidar a todos para estar aqui conosco amanhã, para adorarmos e bendizer o nome do Senhor. No encerramento, no encerramento do nosso congresso, Deus está falando no sobrenatural conosco. Vem para cá, levanta-te, resplandece, que já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A paz a todos. Nossa líder do evento também, nossa querida irmã Luciane, também vai dar um recadinho para você relacionado a amanhã. Vai lá. A paz, meus irmãos. Primeiro amor, estou esperando todos vocês aqui amanhã, para vocês poderem estar de pé junto conosco, para ouvir mais uma palavra do Senhor, porque Ele tem falado poderosamente conosco. Graça e paz a todos. Muito bem, recado dado. Então estão todos convidados amanhã para o encerramento do grande congresso da União Feminina. A paz do Senhor, Tiago Fernandes, Pastor Nilo, que surpresa boa ver o senhor por aqui. Prazer, querido Ailson, sempre será bem-vindo, querido Ailson, sempre será amado, querido e bem-vindo. O Primeiro Amor ama você, querido Ailson Buarque. Muito bem, aqui quem vos fala, né, se eu não me identifiquei, é uma das mulheres mais conhecidas de Nova Iguaçu, também vai mandar um recadinho. Missionária Neuza, manda um recado pro povo, vai vir à noite aí, missionária Neuza, fala aí. O povo tá te vendo, pode falar. Pai Senhor, boa noite a todos. Tá. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, gente. Então vamos começar. Deu uma travada aqui. Eu tive que tirar do Wi-Fi para colocar nos dados móveis. Vamos começar agora o nosso bate-papo. Vocês já convidaram as pessoas? Já curtiram? Obrigado, missionária Neuza. Deus abençoe. Já curtiram? Já convidaram o povo? O que está faltando? Compartilhem. Curtam, já coloquem as suas perguntas, os seus comentários, porque o tema hoje é muito polêmico, mas é um tema que precisa ser ensinado. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que é católico ferrenho, alguém que tem Maria como alvo absoluto de idolatria, né? Compartilhe agora. Nós vamos procurar falar, claro que com amor, sem agredir ninguém, mas falando sempre a verdade na Bíblia Sagrada, porque nós sempre queremos estar amparados na palavra do Senhor.
E aí, o tema de hoje é adoração a Maria. É bíblico? E aí, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês a respeito desse tema? E eu vou começar a dissecá-lo agora, né? Nós sabemos que a Igreja Católica é a religião que utiliza o princípio de adoração a Maria. É a única religião que adora a Maria. Única, não tem outra religião única que adora a Maria. Então, ela tem como hábito dar algumas atribuições a Maria, dando a Maria um grau de deidade, um grau de santidade, um grau de quase uma deusa, né? É uma prática comum na Igreja Católica. Nós sabemos que é considerado no Brasil a Nossa Senhora da Aparecida como padroeira, né, do Brasil, né? Então é uma figura muito cultuada pelo catolicismo brasileiro e até mesmo de muitos lugares do mundo, né? O México é um país extremamente católico, os Estados Unidos também é um país com muitos católicos, a América do Sul existem muitos católicos também, e em virtude disso a figura de Maria é muito exaltada. Qual é a opinião de vocês? Nós devemos adorar a Maria, né, a mãe de Jesus, ou não? Ok? Então, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que essa doutrina de veneração a Maria, ela está amparada em 3 bases, ok? Ela está amparada em 3 bases, a adoração a Maria. E eu vou dissecar cada uma delas para que vocês possam entender. Primeiro, a Igreja Católica, ela afirma, eu anotei aqui no meu rascunho, né, que houve a chamada Nunciação de Maria. O que é isso? Né? Que Maria foi uma mulher que nasceu sem pecado. Maria foi uma mulher que nasceu perfeita. Maria foi uma mulher que nasceu sem qualquer tipo de iniquidade, tá? Eles então têm esse conceito da anunciação de Maria, o nascimento sem pecado. Ora, é interessante que a própria Maria desmente o que a Igreja Católica fala, né? Porque Lucas, no capítulo 1, no versículo 47, quando ela faz aquele cântico de adoração a Deus, ela declara assim no capítulo 1, versículo 47: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela própria afirma que Deus era o Salvador dela, isto é, logo, uma pessoa perfeita, uma pessoa que nasceu sem pecado, ela não precisa de Salvador, né? E ela declara que ela precisa de um Salvador, que ela tem um Salvador. Só recorre a um Salvador quem está perdido. E se Maria nascesse perfeita, ela não precisava desse Salvador. Eu quero aqui dizer a vocês que esse dogma da Imaculada Conceição de Maria, não é Anunciação, é depois, a Imaculada Conceição de Maria, ela só foi instituída oficialmente no catolicismo no ano de 1854, isto é, somente 19 séculos depois da existência de Maria, somente. E o Papa Pio X, ele proferiu o seguinte, ele disse, abram aspas, declaramos e definimos que a bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro momento de sua concepção, foi reservada imaculada de toda a mancha do pecado original, por graça singular e privilégio do Deus Onipotente, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, e, portanto, deve ser firmemente e constantemente crida por todos os fiéis. Então, chamada Imaculada Conceição de Maria. Quando houve o nascimento de Jesus,
ela também fez uma oferta, né, queimada, oferta pelo pecado, que está lá em Lucas no capítulo 2, dos versículos 22 ao versículo 24, né? E só levavam essas ofertas queimadas quem tinha pecado, que era um tipo de expiação, básico de expiação. Logo, se ela não tinha pecado, ela não teria que levar essas ofertas queimadas. Concordam comigo? Né? A Bíblia diz que todos cometeram pecado. Isso aqui é o seu, né? Já está desbloqueado? Não, é isso que tem que falar, desbloquear. Todos cometeram pecado. Então, se todos cometeram pecado, inclusive Maria, Pastor Wallace, dá aquele apoio pro seu amigo aí, Pastor Wallace. Não há de se falar em perfeição, em nascimento sem pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos. Eclesiastes no capítulo 7, versículo 20, vai dizer o seguinte: porque não há um justo sequer, que faça o bem e nunca peque. Não há um justo sequer. O próprio Salomão faz isso, fala isso. Todos pecaram. Romanos no capítulo 5, versículo 12, ele diz: porque o primeiro Adão, porque Adão pecou, e por causa de Adão todos pecaram, isto é, o pecado foi transmitido a todos os homens. Está lá em Romanos no capítulo 5, versículo 12. Então é impossível que ela tenha nascido sem pecado, porque todos pecaram. Só existe um que nasceu sem pecado, e ele se chama Jesus Cristo, né? 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o único que nasceu sem cometer pecado foi Jesus Cristo. Os católicos, eles costumam usar o texto de Gênesis 3,15, né, que é aquele texto básico. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eles afirmam que Maria é essa mulher. Só que o texto não fala de Maria. Quem pisaria na cabeça do diabo é a semente da mulher. E a semente da mulher é Jesus Cristo. Obrigado, missionária Neuza. Deus abençoe. É Jesus Cristo. Esse é a semente da mulher, e não Maria. E tem textos na Bíblia que corroboram o que eu estou falando. Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte de Jesus. 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, não foi a mulher que pisaria na cabeça da serpente, foi a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, se todos pecaram, e se o único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo, não há de se falar em Imaculada Conceição de Maria. Maria nasceu com a semente do pecado. Claro, ela foi agraciada, foi chamada de bem-aventurada, é evidente, porque ela foi aquela que Deus escolheu para dar à luz a Jesus. Mas não significa que ela nasceu sem pecado. Isso não existe, porque iria contrariar todo o escrito da Bíblia. A segunda teoria que embasa a adoração à figura de Maria como a deusa, como a mãe de Deus, é a teoria da perpétua virgindade de Maria. Qual é essa teoria? É a teoria que diz que Maria nunca conheceu um homem. Durante toda a vida dela, Maria permaneceu virgem, né? E morreu virgem. É a teoria em que eles falam, né? Agora, olha que texto interessante para a gente poder desmistificar essa teoria. Mateus 1, 24 e 25. Preste atenção, vamos interpretar texto e vamos ver o que fala lá no Evangelho de Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher,
e não a conheceu, preste atenção, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e deu-lhe o nome de Jesus. Pronto, vamos arrebentar a boca do balão agora. Contemple a primeira frase, a frase até, a palavra até. Vou repetir, a Bíblia diz, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho. Olha a palavra até. Então, a gente aprende, nós como bons alunos de português, que depois que ela concebeu o seu filho, ela conheceu a José e José conheceu a ela. Ok? A palavra até nos mostra esse sentido. E a palavra conhecer na Bíblia não é conhecer de fulano, prazer em te conhecer, não é isso. A palavra conhecer é ter vida sexual com alguém na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala de conhecer, a Bíblia fala de relacionamento sexual. Então Mateus 1, 24 e 25 fala, vou repetir mais uma vez, e não a conheceu, José não a conheceu, até que deu à luz a seu filho. Agora o segundo segredo do texto. Segundo segredo do texto. O povo tá doido para me dar janta aqui, mas primeiro eu tenho que cumprir minha obrigação com vocês. A janta tá cheirando bem, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha que maravilha de Jeová para nós. Meu Deus, que coisa mais linda, Jesus. Olha o povo já metendo a boca no trombone lá, comendo pachuchu. Mas daqui a pouco eu vou comer também. Vamos voltar aqui. A segunda palavra que me chama a atenção em Mateus 1, 24 e 25 é no final, que diz, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Ora, meu Deus do céu, se é primogênito é porque é o mais velho. Se é mais velho é porque teve outros irmãos. Vejam a diferença de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, isto é, o único filho. Deus teve um filho só, mas Maria teve o primogênito. Aí a Igreja Católica diz que Maria não teve filhos. Maria teve primos. Que tinha primos. Jesus não teve irmãos, Jesus teve primos. Isso também vai totalmente de encontro ao que a Bíblia diz. Preste atenção. Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, vai dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Lá em Mateus capítulo 13, do 54 ao 56, também fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, vai dizer Paulo que Jesus tinha irmãos que eram casados. Casados. Então, os católicos, eles falam que quando se fala em irmãos, na verdade está se referindo a primos, que seria filhos de uma irmã de Maria. Não tem nada disso na Bíblia. Os católicos identificam 3 dos irmãos de Jesus com 3 dos discípulos que tinham os mesmos nomes: Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. É um equívoco, gente, porque a Bíblia sempre mostrava a diferença dos discípulos para os irmãos de Jesus. Depois vocês confiram lá em João capítulo 2, versículo 12, em Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47, e Atos capítulo 1, versículo 14. Mas eu quero frisar João 7,5, que é a maior das diferenças. João capítulo 7, versículo 5 vai dizer: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os discípulos criam, e os irmãos não criam. Como é que pode ser a mesma coisa? Dizer que eram os discípulos. Se os discípulos criam e os irmãos não criam. Deu para entender a lógica do negócio? E vou dizer mais, isso é cumprimento de uma profecia
descrita no Salmo 69, versículo 8. Eu vou ler para vocês. Protege o gás desse refrigerante aqui, Raquel. Bota essa Bíblia em cima aí, por favor. Protege esse gás aí. Bota a Bíblia aqui em cima para mim, minha santa. Salmo 69, 8 diz: Tenho-me tornado como estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Olha aí, um cumprimento da profecia. Como é que essas pessoas eram discípulos e nem iam crer no Senhor? É um contrassenso muito grande. Então mostra claramente que esses discípulos não eram irmãos, porque os discípulos criam, os irmãos é que duvidavam. Não é à toa que o próprio Jesus disse que na terra dele não pôde realizar muitos milagres, por causa da incredulidade dos seus irmãos. Agora, para terminar de matar a cobra e mostrar o pau, vamos lá. Nas referências do Novo Testamento, isso é para quem estuda. A palavra grega que sempre é usada é adelphos. Adelphos, irmão. E nunca se usava sangenes, parente, ou anepsios, primo. Então a palavra grega que traduz o descrito no Novo Testamento é adelphos, que significa irmãos, ok? Então não há de se falar em primos, não há de se falar em parentes, tá? Então, aí a gente consegue demonstrar que essa tese de que Maria permaneceu virgem a vida toda, ela não prevalece, ok? A Florisbela Botim fala assim: ore por mim, sou de Marília, São Paulo. Primeira vez que eu assisto, ok, Florisbela aí de Marília, nós vamos estar orando pela sua vida, tá bom? E a terceira base que edifica os ensinos da Igreja Católica sobre a figura de Maria é sobre a Assunção de Maria. O que é a Assunção de Maria? Eles afirmam que Maria não morreu, que Maria foi assunta aos céus, da mesma forma que foi Jesus, da mesma forma que foi Elias, da mesma forma que foi Enoque, ok? Vejam o que diz a crença católica. Abra aspas. No terceiro dia depois da morte de Maria, quando os apóstolos se reuniram ao redor de sua sepultura, eles a encontraram vazia. O sagrado corpo fora levado para o paraíso celestial. Aliás, me desculpa, eles dizem que ela morre, mas que ela foi assunta depois de morta. Eu me equivoquei aqui. O próprio Jesus veio para levá-la até lá. Toda a corte dos céus veio para receber com hinos de triunfo a mãe do divino Senhor. Que coro de exultação! Ouçam como eles cantam: levantai-vos as vossas portas, ó príncipes, ó portas eternas, para que a rainha da glória possa entrar. Descrição da tradição católica citada por Lorraine Beutner. Eles deturparam o livro do texto do profeta Isaías, quando ele manda abrir os portais do Rei da Glória. Não foi para a rainha dos céus entrar. Eles deturparam esse texto do profeta Isaías. E aonde que há base na Bíblia? Aonde? Me mostra um versículo na Bíblia que mostra que Jesus veio buscar o corpo de Maria. Mostra para mim. Os evangelistas não falaram nada. Apóstolo Paulo não falou nada. Apóstolo Pedro não falou nada. Os outros que escreveram não citaram uma linha. Da onde eles tiraram isso? Depois do livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, há um profundo silêncio nas escrituras relacionado a Maria. Não se fala absolutamente mais nada relacionado a ela. Mais nada. O nome de Maria some do mapa. E esse dogma, gente, só foi elaborado no dia 1º de novembro de 1950 por Papa Pio X. Por que esperar 2000 anos para escrever esse dogma? Alguma coisa tem. A Bíblia deixa claro que a glorificação dos santos só acontecerá depois da volta de Cristo. E não diz que Maria é uma exceção.
Olha o que diz 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, e também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. As primícias, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Não tem privilégio para Maria. Os católicos ainda creem, Bispa Renata, que Maria, quando chegou aos céus, ela foi coroada a Rainha dos Céus. Esse título foi dado a Maria nas Escrituras? Pelo contrário, quando a Bíblia fala de Rainha dos Céus, no livro de Jeremias, não vai se referir a Maria, não. Aliás, ela nem existia na época de Jeremias. A Bíblia condena esse título, porque esse título foi dado a uma falsa deusa, ok? Está lá escrito em Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Jeremias 7,18 está dizendo que os idólatras ofereciam a rainha dos céus deles, que era uma falsa deusa. Também Jeremias 44, 17 a 23 fala sobre isso. A Kelly está perguntando: bispo, é verdade que Deus escolheu Maria por causa de José? Pois ele sim era da descendência de Davi. Assim se cumpriria as profecias que da descendência de Davi viria o Messias. Não foi por causa de José. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus juntou a fome com a vontade de comer. Era necessário que Jesus nascesse da linhagem de Davi. E tanto José quanto Maria eram da linhagem de Davi, eram da tribo de Judá. Então Deus uniu os dois para que nascesse um herdeiro legítimo do trono de Davi. Mas não foi por causa de José que Maria foi escolhida, não. Tá bom, Kelly? Foi para cumprimento do propósito relacionado a profecias bíblicas que diziam que do trono de Davi nasceria o Salvador do mundo. Então, nós já desmentimos essas três teses, né? Ela não foi assunta aos céus, ela não era virgem a vida toda, né? E ela também conheceu o pecado, como todos nós conhecemos pecado. E para finalizar, eu quero citar alguns títulos que foram dados a ela, e são dados a ela. Títulos marianos, né? Eu quero citar aqui uma fábula que o autor Alcides Conejeiro Pérez, do livro Catolicismo Romano através dos tempos, nos conta, tá? Ele conta o seguinte, abram aspas, eu acho isso aqui hilário demais, me perdoa, muito engraçado. O caso das duas escadas vistas por Frei Leão é referido nas crônicas de São Francisco. Uma escada branca e outra vermelha, Bispa Renata, que subiam ao céu. Pela escada vermelha iam as almas até certo ponto, mas nunca alcançavam o céu. Subiam até certa altura, cansavam, desanimavam e caíam. Então, lá no topo da escada branca, uma voz dizia às almas: debaldes, tentai subir por essa escada, vinde pela escada branca. E as almas, passando para a escada branca, iam com facilidade aos céus. Pasmem, no topo da escada vermelha estava Cristo, no topo da escada branca Maria. Para o catolicismo, Maria é superior a Jesus. Então, quer dizer, na escada vermelha o povo não aguentava ficar cansado, era onde Jesus estava. Mas na branca o povo chegava fácil, porque era Maria que estava na escada branca. Irmãos, haja paciência. Chega a ser blasfêmia você considerar Maria superior a Jesus, gente. Eles alegam que é por causa da figura materna de Maria, que o amor de mãe supera todos os amores, que o amor de uma mãe suplanta o amor de qualquer homem. Mas isso não tem qualquer base bíblica, gente. A Bíblia vai dizer de uma forma clara, né, que ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:13. Não é? Então, não é através de Maria que nós chegamos aos céus. Ela não pode ser, não é, uma mediadora do homem. Isso não existe, até porque ela está morta, esperando o julgamento. Maria é chamada de advogada.
né? O catolicismo coloca Maria como intercessora junto a Cristo para interceder pelos pecadores. Gente, 1 João 2,1: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai. A Bíblia chama Jesus de advogado, não chama Maria. Aonde que está na Bíblia que Maria é advogada? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8,34, o advogado é Ele, só Ele, não Maria. Auxiliadora e protetora. O missionário Luft dá o seguinte significado à palavra auxiliar: ajudar e socorrer. Eles dizem que Maria socorre, eles dizem que Maria auxilia. Onde é que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia está escrito o seguinte: assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. Por que o autor não diz que foi a Nossa Senhora que ajudaria o homem, e sim o nosso Senhor que ajudaria o homem? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Não existe. E eles falam ainda que Maria é a medianeira, isto é, a intermediária. Isso não tem qualquer amparo bíblico. 1 Timóteo 2,5 diz que ele é o único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14,6 vai dizer que ele é o único caminho. Podem colocar o meu prato, que eu vou comer agora. Eu vou terminar a live. Eu estou com fome. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro medianeiro. O único é Jesus de Nazaré. Não existe nenhum nome, nem no céu nem na terra, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,13. Então, Maria não é medianeira e nunca foi medianeira. Pelo contrário, Maria vai chamar Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Senhor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Aí Jesus fala assim: que tenho eu contigo, mulher? Que tenho eu contigo, mulher? Esse texto, por mais simplório, mostra que ela já não era mediadora nem na época que Jesus era vivo na terra. Então a Bíblia responde todas essas dúvidas. Ela não pode ser medianeira. Nós não podemos orar em nome de Maria. Maria está morta, dormindo no Senhor, aguardando aquele grande dia. Devemos respeitar a figura de Maria? Sim. Devemos agradecer a Deus pela vida de Maria? Sim, ela foi escolhida, agraciada. Mas daí a dar a ela atributos de deidade, divinos, que ela não possui e que nenhum texto na Bíblia afirma, é uma forçação de barra. Eu espero ter sido claro, eu espero ter sido bem explícito em todos os meus comentários, né, que vocês tenham realmente aprendido com essa Bíblia Responde. E amanhã, querendo Deus, se o Congresso das Mulheres deixar, que amanhã o fogo vai cair igual caiu hoje, vou falar sobre o aborto, ok? A Bíblia Responde de amanhã nós vamos tratar sobre o aborto. Beijo no coração de vocês e deixa eu jantar porque eu tô com fome. Um grande abraço a todos, amo vocês. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar. Lembra daquelas pessoas agora que precisam ver esse live. Aqueles que idolatram a figura de Maria. Eles precisam assistir essa live, porque a Bíblia ela abre os olhos, a Bíblia ela revela a verdade. Ela é a espada de dois gumes e ela faz a diferença na vida do homem. Beijo no coração de todos, Deus abençoe.